Senhor a todos os irmãos. Agradecer a cada um, a sua graça, a sua paz, nesta manhã, quando vamos rodear a mesa deste banquete espiritual que é a Palavra de Deus. Gostava que lêssemos antes alguns versículos da Palavra de Deus na primeira epístola a Timóteo, no capítulo 4, versos 11 a 16. Fala dos conselhos que Paulo dava a Timóteo, um jovem do ministério. E Paulo tinha a certeza acerca de quem era Timóteo, mas nem sempre a juventude nos aconselha corretamente. E Paulo dava alguns conselhos para que o ministério de Timóteo fosse um ministério frutuoso e um ministério que tivesse alcance, essencialmente alcançasse os fins que lhe eram propostos. Capítulo 4, versos 11 a 16. Manda estas coisas e ensina-as. Ninguém despreza a tua mocidade, mas sê o exemplo dos fiéis, na palavra, no trato, na caridade, no espírito, na fé, na pureza. Persiste em ler, exortar e ensinar até que eu vá. Não desprezes o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia ou a imposição das mãos do presbitério. Medita estas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nestas coisas, pois que, fazendo isto, te salvarás tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Nós vamos só passar um pequeno vídeo, no fundo serve um pouco de mote àquilo que vamos falar hoje da Palavra de Deus. As suas irmãos, está em espanhol, está legendado em espanhol, mas acho que dá para perceber. You raise me
O tema da nossa mensagem de hoje é precisamente isto, irmãos. A perseverança. Paulo recomendava a Timóteo que fosse perseverante. Não apenas que mandasse. Eu gosto deste versículo porque Paulo diz: manda estas coisas e ensina-as. Ensina-as. Não é só mandar. Porque quando nós nos habituamos a repetir, a replicar as ordens que nos dão, fazemos as coisas, acabamos-las, esquecemos-las. Mas Paulo dizia: ensina-as. Persiste. Persiste em ler. Persiste em exortar. Persiste em ensinar. Como isso é importante, a persistência, não é? A perseverança. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nestas coisas. E porquê? Porque fazendo isto, te salvarás tanto a ti mesmo como aos outros. Aquilo que Paulo dizia a Timóteo é que a perseverança não era apenas importante para Timóteo. Era importante também para os outros que o ouviam. Para os outros a quem ele ministrava a palavra de Deus. Para os outros acerca dos quais ele tinha responsabilidade. E Paulo entregava-lhe essa grande responsabilidade. A responsabilidade de ser perseverante. Porque era importante para os demais, para aqueles a quem ele anunciava a palavra de Deus. A palavra de Deus que diz também a Romanos, no capítulo 12, verso 12: alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. E diz em Mateus 24, 13: mas o que perseverar até ao fim será salvo. Mas afinal, qual é a definição que nós podemos dar de perseverança? Eu fui ver ao dicionário, embora naturalmente todos nós tenhamos uma noção do que é a perseverança, do que é que isso significa, mas nada como ir ao dicionário para tirar a definição correta para a nossa língua, neste caso, daquilo que é perseverar, perseverança. E o dicionário, aquilo que me disse foi que perseverar era continuar, persistir, permanecer num costume que seja bom, conservar-se firme num sentimento, numa resolução, etc. Mas eu gostei particularmente de uma coisa neste dicionário. É que poucos são os dicionários que vão muito além daquilo que é o significado de uma determinada palavra, daquilo que representa uma determinada noção de uma palavra. Mas este dicionário disse que perseverar, ou diz que perseverar, é permanecer num costume que seja bom. E eu pensei, porque é que o dicionário nos procura entregar isto desta maneira? Não é muito normal que o dicionário faça isto. Mas o autor desta entrada do dicionário quis sublinhar que não vale a pena perseverar no mal. Perseverar no costume ou em algo que seja bom, sublinhou o autor desta entrada do dicionário. Paulo procura que o jovem Timóteo seja dotado também de uma série de características importantes. Naturalmente que Paulo tem como objetivo que Timóteo possa chegar ao fim da sua vida
ao fim do seu ministério, ter a mesma sensação de ter cumprido a missão que lhe estava destinada, como Paulo cumpriu também e podia, de certo modo, confessar, dar testemunho dessa missão cumprida da sua vida. A sua própria salvação. Mas a de outros eram resultado, ou teriam que ser resultado, da perseverança de Timóteo. Mas Paulo reconhece implicitamente, quando fala com Timóteo, ou quando escreve a Timóteo, reconhece que sem a perseverança de Timóteo, todos os conselhos que lhe poderia dar eram inúteis. Podem dizer-nos 1000 coisas, podem aconselhar-nos no bem, no bom caminho. O dicionário até nos pode dizer que devemos perseverar num caminho, numa prática, em algo que seja bom. Mas se realmente nós não exercitarmos perseverança, de nada serve o conselho dos outros. E Paulo tinha essa perfeita noção, que todos os seus conselhos não seriam úteis se Timóteo não perseverasse naquilo que ele lhe recomendava. Porque isso era bom para ele, era importante para ele, mas importante também para os outros. E Paulo olhava para aqueles a quem o ministério de Timóteo ia atingir. Na sinagoga, uma vez em Chipre, no meio de muita contestação à sua pregação, o apóstolo Paulo e Barnabé exortavam aqueles que recebiam a palavra, de bom grado, que perseverassem na graça de Deus. Nem todos recebiam a palavra de bom grado, mas aqueles que a recebiam deviam perseverar na graça de Deus. Irmãos, quando nós olhamos para as coisas, quando nós olhamos para o mundo, verificamos que aqueles que perseveram no mal são muito mais persistentes, são muito mais cuidadosos, entre aspas, são muito mais teimosos em fazer o mal do que às vezes aqueles que deviam perseverar no bem e não o fazem. Aqueles que perseveram nas coisas más, em fazer mal aos outros, em fazer mal às coisas, em fazer mal ao seu próximo, são muito mais teimosos, às vezes, do que nós. Têm muito mais teimosia em fazer, em cumprir o seu programa de maldade do que propriamente nós. Jesus alerta também os discípulos que no final dos tempos e das coisas, aquele tempo, ou esse tempo, iria ser de duras provas e dificuldades para todos. Coisas graves, coisas complicadas, nunca vividas, nunca experimentadas por ninguém, iriam vir. Mas só aqueles que perseverassem alcançariam a vitória. E nós olhamos para a experiência deste jovem que vimos no vídeo, um jovem britânico. Ele fazia parte da seleção britânica do Reino Unido, que foi naquele ano de 92 às Olimpíadas de Barcelona. Olhamos para o exemplo daquele jovem que já tinha sido impedido 4 anos atrás por uma outra lesão também, noutros Jogos Olímpicos, que não lhe permitiu sequer participar em representação do seu país. Olhamos para ele e tentamos meter-nos na sua cabeça. O que é que ele teria pensado quando realmente se lesionou daquela maneira que já não era possível correr? Irmãos, sabem que ele era o principal candidato a ganhar a medalha de ouro nas Olimpíadas de Barcelona, naquela corrida dos 400 metros livres. O principal candidato a ganhar a medalha de ouro. E quando assim é, e nos sucede uma coisa daquelas,
nós podemos meter-nos na cabeça dele e pensar que ele deve ter ficado destroçado. Destroçado. Eu sei o que é que faria, se calhar, no lugar dele. Olha, tiravam-me para o chão e ficava ali a chorar, a carpir as minhas mágoas. Era o que eu faria, se calhar, muitos de nós. O que é que serviria continuar a correr se aquilo que eu queria, que era a medalha de ouro, já estava perdida? E qualquer outra medalha. E até a sua posição, a sua classificação no final da corrida. Estava tudo perdido para ele. O principal candidato à medalha de ouro. Ele baixou-se, teve ali alguns momentos de reflexão e pensou que tinha ido ali para participar e ia chegar ao fim. Fosse, por que razão fosse, ele levantou-se quando os assistentes de pista o procuravam impedir. Procuravam dizer-lhe: não vale a pena continuar, vais agravar a tua lesão, estás perdido, está tudo perdido para ti. Não, como diz o outro, deslarga-me, não é? Deixa-me da mão que eu vou continuar. E lá continuou, a coxear, os seus músculos rasgados, ao seu tendão, não sei exatamente. Ele continuou, ele queria chegar ao fim. Era para isso que estava ali. Sabia que já não ia ganhar a medalha de ouro. Mas sabe, irmão, a perseverança não tem que acontecer na nossa vida apenas porque nos estão prometidas medalhas de ouro. Não é apenas porque vamos ganhar uma medalha de ouro no fim que nós temos que perseverar. Nós temos que perseverar, em primeiro lugar, porque a palavra de Deus nos alerta de que a perseverança nos caminhos de Deus é importante para nós, mas é importante também para os outros, para aqueles que nos rodeiam. Afinal de contas, que mensagem é que nós passamos àqueles que nos rodeiam? Àqueles que nos rodeiam quando não somos capazes de perseverar. Eu acho que naquele momento aquele jovem, o Derek Redmond, pensou se calhar naqueles que estavam a ver lá em casa, naqueles para quem ele era importante, naqueles para quem o seu exemplo era importante. Então agora, como já não pode ganhar a medalha, fica ali estendido na pista. Eu não sei o que é que passou para a cabeça dele, mas algo se calhar muito semelhante a isto passou. Não, eu tenho que chegar ao fim, tenho que levantar, tenho que ser um exemplo para aqueles, tenho que transmitir a mensagem de que o que importa também é estar aqui, é marcar a nossa presença, é que os outros vejam o nosso exemplo. E isso é importante para os outros, e por isso Paulo se preocupava tanto em alertar que o seu ministério, a sua perseverança, era importante em primeiro lugar para ele, mas era importante para os outros que o rodeavam. E o nosso exemplo, não é importante apenas para nós. O nosso exemplo é a marca que nós deixamos junto das pessoas, é a marca que nós deixamos nos lugares que frequentamos, onde estamos, é a marca que nós deixamos no mundo, se quiser. No futuro, provavelmente, daqui por alguns anos, quando nós partirmos, pouca gente se lembrará de nós, a não ser a nossa família mais próxima. Que marca é que nós deixamos? Talvez as pessoas vão lembrar-se de nós, não tanto pelo nosso nome, mas pela marca que deixamos, pela nossa perseverança em permanecer, em continuar, em persistir, em conservarmos-nos firmes, constantes neste sentimento, nesta resolução de continuar a caminhar, independentemente dos escolhos, dos problemas. Não podemos esquecer também a canção que acompanhava este vídeo, que falava acerca de que teríamos um amigo, teríamos alguém que estaria ao nosso lado, mesmo no meio dos problemas. Mesmo no meio dos problemas. A perseverança, afinal, ajuda também a modelar o nosso caráter. Torna-nos mais fortes. Tornamos-nos mais fortes quando somos perseverantes.
Tornamos-nos mais aptos a vencer os obstáculos. Tornamos-nos mais aptos a ultrapassar as coisas más, mesmo quando somos continuamente expostos a elas. A perseverança. Paulo dizia, com todos os problemas porque passou e foram muitos, Paulo dizia, quando já estava anunciado praticamente, e ele sentia que o seu ministério e a sua vida até estavam a chegar ao fim, de pouco mais poderia fazer do que lançar jovens para o ministério, lançar pessoas para o ministério, para continuarem a entregar a palavra de Deus. Paulo dizia, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Não ganhou nenhuma medalha de ouro, mas guardou aquilo que tinha dentro dele. E isso é o mais importante. Isso é o mais importante. Guardar aquilo que temos dentro de nós, aquilo que Deus colocou dentro de nós. Precisamos perseverar. Temos necessidade hoje, talvez mais do que nunca, de perseverar na sã doutrina. E porquê, irmãos? Porque somos todos os dias, todas as horas, todos os momentos, somos desafiados a novos desafios, a novas dificuldades, a novos conceitos e preconceitos que querem atacar a nossa fé, aquilo que temos dentro de nós. Irmãos, o mais importante às vezes nem sequer é conseguir aquilo que é exterior a nós, alcançar aquilo que é exterior a nós, mas guardar aquilo que temos dentro de nós. Isso é que se torna às vezes difícil. Guardei a fé. João dizia também na sua primeira epístola que não vos escrevi porque não soubesseis a verdade, mas porque a sabeis. Não vos escrevi porque não soubesseis a verdade, mas porque a sabeis. E quando sabemos a verdade, irmãos, temos certezas. E por isso João dizia também, porque nenhuma mentira vem da verdade. E este é um problema nos dias que correm. Irmãos, hoje parece que há uma necessidade de Deus reafirmar esta certeza, de Deus nos dizer, eu não estou a falar connosco não porque vós não sabedes a verdade. Quantas vezes nós ouvimos, tu sabes a verdade, e eu não falo contigo porque tu não a sabes, mas porque a sabes. Precisamos ser relembrados daquilo que é verdade. Precisamos ser rememorizados sobre as coisas que vale a pena, sobre a nossa perseverança, a nossa doutrina, aquilo que herdamos, aquilo que Deus colocou no nosso coração, as razões pelas quais Cristo foi à cruz. Precisamos ser lembrados disso. Por isso João dizia, não vos escrevo porque vós não saibais a verdade, mas porque sabeis, porque a conheceis, e porque nenhuma mentira vem da verdade. E quando vêm atrás de nós, quando vêm de frente para nós, quando vêm de todos os lados rodear-nos, procurando asseverar que aquilo que estão a dizer, que aquilo que afirmam, afinal também é a verdade, nós podemos contestar, não, isso não é a verdade. Eu sei qual é a verdade. Eu conheço a verdade. E a verdade é Jesus. Não há outra verdade. Devemos perseverar perante os desafios a que somos chamados como cristãos, como filhos de Deus. Devemos persistir na verdade e não na aparência da verdade. É que a aparência da verdade, irmãos, às vezes parece quase verdade. O pior para nós, às vezes, nem é a mentira. O pior para nós é a aparência da verdade. E isso hoje domina o mundo, a aparência da verdade. Diz-se que uma mentira 1000 vezes repetida pode tornar-se uma verdade, desde que seja repetida 1000 vezes.
Nós temos hoje a manipulação total da informação que nos chega por aqueles que nos querem trazer a mentira através da aparência da verdade. Irmãos, cuidado! O perigo não vem da mentira, o perigo vem da aparência da verdade. Nós tivemos aí uma eleição nos Estados Unidos que acho que foi ganha por quem aparentou a verdade. Não por quem disse a mentira, mas por quem a mesclou, a camuflou de aparência de verdade. Acho que essa aparência de verdade, ganhou nos Estados Unidos, ganhou no Reino Unido, com a saída da Inglaterra, do Reino Unido, da União Europeia, e ganha. A aparência de verdade, irmãos, é o nosso maior perigo. É o maior perigo para a nossa vida cristã. E por isso, era recomendado aos Tessalonicenses: examinai tudo. Examinai tudo. Tudo mesmo. E retende o bem. Sabemos a verdade. E João diz isso. Sabemos a verdade. Porque nenhuma mentira vem da verdade. Quando nós temos a verdade, irmãos, mesmo assim, devemos examinar para ter o bem. Para poder perseverar, é necessário fazer exclusão de muita coisa. A perseverança não é gratuita. A perseverança dói. Doeu àquele jovem que teve que se levantar, que queria chegar ao fim. Doeu àquele jovem ter que se levantar outra vez. Ele excluiu a sua própria vontade, que seria talvez ficar estendido ali na pista. Excluiu os obstáculos que se levantavam. Excluiu o risco até de agravar mais a sua lesão. Mas ele queria chegar lá. Queria chegar à meta. É necessário fazer exclusão de muita coisa. É preciso também sermos objetivos e claros sobre aquilo que queremos atingir. Qual é o nosso alvo? O meu alvo é Cristo. Qual é o nosso alvo? O vosso alvo é Cristo, irmãos. O que é que queremos atingir a cada momento? Em que é que devemos perseverar? Em que é que vale a pena perseverar? Porque nem em todas as coisas vale a pena perseverar. E foi por isso que eu achei piada ao dicionário. Perseverar num objetivo que seja bom. O autor não quis ser inócuo, não quis dar apenas o significado da palavra, mas ele quis dizer que vale a pena perseverar, sim. O significado de perseverar é fazer aquilo que é bom, é insistir em projetos bons, é insistir em desafios bons, que valham a pena. E Cristo vale a pena. Amém. E o nosso conteúdo, o nosso tesouro, vale a pena perseverar na sua defesa. Olha, é verdade que nem todos chegamos da mesma maneira e nem todos vamos pelo mesmo caminho. É verdade. Às vezes, para o mesmo objetivo, nem todos chegamos da mesma maneira, nem todos vamos pelo mesmo caminho. Mas o importante não é isso, irmãos. O importante é perseverar e chegar lá. Atingir o propósito que está à nossa frente. O importante é permanecer e perseverar no trajeto que Cristo nos mostra. Sabe, eu lembro muitas vezes de Jó e do seu exemplo. Se há um livro que fala de perseverança na Bíblia, é o livro de Jó. Um homem que fica sem as suas propriedades, o seu gado, seus filhos. Um homem que se vê sozinho, abandonado, marginalizado pela sociedade que o rodeava. Que ainda por cima recebe a visita de alguns falsos amigos que ele pensava que o vinham consolar,
mas que só lhe vinham dizer: deves ter feito alguma coisa mal na tua vida, ou já por causa de estares a ser castigado dessa maneira. Alguma coisa fizeste, alguma fizeste. Um homem que vê a sua própria esposa dizer: olha, o melhor é negares a Deus e morreres, tu estás num estado lastimoso. Mas sabe o que é que Jó respondeu? Sabe o que é que Jó respondeu? Ainda que ele me mate, nele esperarei. Contudo, os meus caminhos defenderei diante dele. Ainda que naquela situação, irmãos, perante aquela lástima que era a vida de Jó, Jó achava e tinha a certeza da sua perseverança, daquilo que tinha feito, e podia dizer: os meus caminhos defenderei diante dele. Não tenho nada de que me possa ser acusado. Posso defender, olhar olhos nos olhos a Deus e dizer: venho aqui defender os meus caminhos, os meus trajetos, aquilo que eu fiz, aquilo em que perseverei, aquilo que construí. Posso defender isso perante Deus. Podes tu dizer isso nesta manhã? Persevera, como Jó. Sabe, irmão, houve um escritor irlandês, mais ou menos conhecido, que disse que a nossa maior glória não reside no facto de nunca cairmos, mas sim em levantarmos-nos sempre depois de cada queda. É verdade. Foi isso que Derek, aquele jovem atleta, fez. Derek Redmond fez. Ele caiu, mas levantou-se. E a nossa maior glória está nisso, a glória dele naquele dia, irmãos. Ele não iria receber uma ovação tão grande quando fosse receber a medalha ao pódio, se é que a ganhasse. Não iria receber uma ovação tão grande como recebeu naquele dia em que se levantou da pista para continuar a sua corrida. Ele tinha em mente atingir o primeiro lugar. Era o favorito, estava lá para isso. Mas lesionou-se gravemente. E o que é que faz? Quando nós temos um problema, quando tropeçamos e caímos, o que é que nós fazemos? Tendemos a não nos levantar, ficamos por ali, arrodilhados, como dizem os espanhóis, de joelhos. Ficamos por ali, caídos, sem coragem para nos levantarmos. A perseverança. Sabe, como nesta imagem que estamos a ver aqui atrás de mim, aquela flor é a mais bela flor que pode nascer no meio da sequidão, no meio do pântano. Há coisas lindas que nascem até nas lixeiras. A natureza persevera nestas coisas também. Caímos tantas vezes. Não há glória na queda, é verdade. Mas há menos glória ainda se ficarmos caídos. E por isso continuou a sua corrida. Não deixou de lutar pelo seu objetivo, que era chegar, cortar a meta. Toda a gente o queria impedir, não por más razões, admito eu, mas porque realmente ele podia lesionar, agravar a sua lesão. Mas naquele momento isso já não lhe importava. O lesionado não passava, se calhar foi o que ele pensou. Sabiam que ele não tinha condições para continuar a corrida, que estava debilitado, mas mesmo assim deixaram, que era isso que ele queria fazer, chegar ao fim, atingir a meta, conseguir afinal o fundamental, e o fundamental era a razão porque estava ali, cumprir a sua missão. Mesmo quando tudo parece desmoronar-se, irmãos, mesmo quando a nossa perseverança possa falhar, não devemos esquecermos, como falava a canção, que há sempre um que está connosco. E que esse faz exatamente
exatamente o mesmo que o pai do jovem atleta fez. Vê-nos caídos e antes que nós nos estatelemos, antes que nós fiquemos esparramados ali no chão, Ele vem ter connosco e dá-nos o seu ombro para nos amparar. A perseverança de Deus é que nos tem salvado até hoje. Irmãos, se há alguma razão pela qual nós estamos aqui hoje, é porque Deus perseverou em que isso acontecesse. Deus perseverou em que isso acontecesse. Essa é a razão por que eu, cada um de nós, estamos aqui hoje. E se o dicionário dissesse assim apenas, ou tivesse uma palavra para definir perseverança, eu até admito que ao autor daquela entrada de perseverança bastava lá pôr significado de perseverança: Deus, que é Ele o responsável por nós estarmos aqui. Não, a glória não está em cair, é verdade. Mas o cair não é o fim. A glória está em levantar-nos. E quando nós cairmos, estivermos quase a desistir, então aquele que persevera está connosco, levanta-nos. Vá, levanta-te. Anda lá. Mais uns passos. Falta pouco. Vais conseguir. Anda comigo. Foi o que o pai de Derek fez. Vais chegar ao fim. Vamos terminar esta corrida juntos. Foi o que o pai lhe disse. Anda, vamos terminar esta corrida juntos. Não vais ganhar a medalha de ouro, mas o que é que isso interessa? Aquilo nem é ouro. É uma lata qualquer pintada de ouro. Mais medalha, menos medalha. Anda daí, o que interessa é chegar ao fim. É cumprir o nosso objetivo. Eu vou citar aqui um escritor brasileiro, que os irmãos brasileiros que estão aqui conhecem provavelmente muito bem, que é um homem das letras, ficou na história do Brasil e faz parte ainda das letras do Brasil hoje. A determinada altura ele disse que o sucesso nasce do querer, da determinação e da persistência em se chegar a um objetivo, mesmo não atingindo o alvo. E eu gostava de sublinhar aquilo que vem agora a seguir. Mesmo não atingindo o alvo, quem busca e vence obstáculos já fará coisas admiráveis. Amém. O que este jovem fez foi admirável. Aquilo que tu fazes até hoje, irmão, a tua perseverança é admirável. Que Deus te mantenha assim. Que Deus nos mantenha assim. A perseverança em continuar. José de Alencar foi o homem que disse isto. Quando tudo parece desmoronar-se à nossa volta, irmãos, não esqueças de que Deus deu o braço para tocar. Amém. Amém. Nossa unção. Ficamos por aqui hoje. Vamos ficar de pé, irmãos. Eu, irmão, que pudesse levantar a sua voz e dirigir-se em oração ao Senhor. Irmão da congregação, faz favor. Deus e Pai, nós aqui estamos na Tua presença como Teus filhos. Nós estamos aqui e andamos, Senhor. Perseveramos, Senhor, a Tua presença é nossa. Tu nos dás força para caminhar, Senhor. Quando há os obstáculos nas nossas vidas, Tu nos levantas. Tu pegas as mãos ao colo e nós estamos aqui para te agradecer. Para te agradecer o teu amor, para te agradecer o teu Filho Jesus Cristo, que nos entregaste e entregaste na cruz por nós, que Ele mesmo na cruz perdoou-se, que Ele veio para curar-se, para consolar-se,
fé e amor, Senhor. Ele veio fazer a união do céu e a terra. E nós aqui estamos, Senhor, com gratidão para Ti, Senhor. Dobrando os nossos joelhos, conversando com as nossas línguas, que Tu és o Deus infinito, Senhor. Tu és o Deus de amor. Em nome de Jesus, obrigado. Irmãos, podem ficar sentados.